Ed Boon e a equipe da NetherRealm estão fazendo uma jogada genial de marketing. Eles próprios estão vazando, entre aspas, novos personagens e informações sobre o jogo. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Ed Boon acabou confirmando alguns personagens de forma direta. E também o usuário Uncanny Carlos fez previsões extremamente apuradas, de acordo com o próprio Ed. E seja diretamente ou indiretamente, Ed está revelando diversos aspectos do jogo que são deveras interessantes. Vamos começar com boas notícias, porque sinceramente não existem más. Mortal Kombat 1 vai ser jogado na edição da EVO deste ano, nos dias 4 a 6 de agosto. Então vamos ver muitas gameplays de jogadores profissionais. E como Ed Boon disse nas entrevistas anteriores, que eu abordei aqui no canal, vai ser um espetáculo visual ver essa gameplay de alto nível. E talvez possamos até ver personagens novos na lista de cameos e também na lista principal. Mas isso é especulação minha mesmo. Mas é uma ótima notícia para já ficarmos programados. E eu sinceramente espero que revelem alguma coisa nesse evento, que é muito provável, porque Ed Boon está soltando pouco a pouco para manter o hype em cima do jogo. Outra notícia absurda é o fato de Katsuhiro Harada, simplesmente o criador da franquia Tekken, ter jogado Mortal Kombat 1. E ele e Ed Boon até tiraram algumas fotos que, eu não vou mentir, ambos são colossos, mas o drip de Harada é superior. E eu acho incrível que Harada foi jogar o jogo, que podemos dizer que é um rival de Tekken, e ambos parecem estar muito felizes em estar um ao lado do outro. Dois colossos dos jogos de luta. Agora vamos à verdadeira notícia desse vídeo. Ed Boon praticamente confirmou novos personagens cameo para Mortal Kombat 1, e eu tinha posto no meu vídeo anterior as previsões insanas, no bom sentido, do usuário do Twitter Uncanny Carlos. E eu não analisei como eu deveria. E hoje vamos analisar diretamente essas previsões. E hoje eu ainda tenho mais informações que confirmam alguns personagens que Carlos previu. E até mesmo uma imagem onde Ed Boon nos mostra uma foto que confirma personagens de Mortal Kombat 4. Em um post do Twitter, ele diz que alguns desses personagens vão retornar à ativa. Então temos a imagem da tela de seleção de Mortal Kombat 4. Alguns personagens nós já sabemos que estão confirmados, porque vimos diretamente nas mídias que lançaram. Então podemos eliminar Johnny Cage, Liu Kang, Sonya, Scorpion, Raiden e Jax. E então ficamos com muitos personagens sobrando. Ficamos com Reptile, que já tinha sido aludido que ia aparecer na entrevista com Brian Tong, onde ele mostra a tela de seleção de Mortal Kombat 2 em sua camisa e pergunta a Ed Boon se alguém nessa tela vai aparecer como cameo. E Ed Boon diz que com certeza. Então podemos dizer que há fortes evidências de que Reptile irá retornar pelo menos como um cameo. Eu pessoalmente iria gostar mais que ele fosse um personagem principal, especialmente porque nessa linha do tempo, a luta cataclísmica entre Raiden e os deuses ancestrais contra Shinnok não aconteceu. Ou pelo menos não foi Raiden que fez essa luta, ou ela pode até mesmo não ter acontecendo. E sabemos que foi esse evento que fez a raça Saurian entrar em extinção, e por causa disso eles foram para o reino Zaterra. Inclusive, estou escrevendo um vídeo sobre como os reinos podem estar em MK1, porque houveram muitas mudanças por parte de Liu Kang. E também foi a ideia de um inscrito aqui do canal, uma ideia deveras incrível. Mas continuando, temos Jarek. E vamos ser sinceros, ninguém abre o Google e vai pesquisar personagens de Mortal Kombat e pesquisa Jarek. Na linha do tempo anterior, ele era até que mais ou menos, mas na linha do tempo original, ele só era o Kano Light.
Em Mortal Kombat 4 ele tinha até o mesmo moveset do mesmo. Tem personagens muito melhores para inserir nos cameos do que Jarek. Quan Chi é um personagem que eu não queria que fosse um cameo, e sim um personagem principal, porque as pessoas julgam Quan Chi de forma errônea, especialmente as pessoas que só jogaram Mortal Kombat 9, 10 e 11, mas na linha do tempo original, Quan Chi era o maior feiticeiro do verso, e tinha uma inteligência e sagacidade rivalizada somente pelo próprio Shinnok. Inclusive, ele até ludibriou o deus ancestral caído ao dar para ele uma cópia do seu amuleto, e ele ficou com o amuleto verdadeiro até o fim da sua vida. Quan Chi é simplesmente um dos melhores personagens e um manipulador excepcional, se você realmente olhar para suas raízes. Eu ainda digo e confirmo que ele é a maior ameaça aos reinos, porque indiretamente Shao Kahn só conseguiu invadir a Terra em Mortal Kombat 3 por causa do trato que Shang Tsung fez com Quan Chi após a derrota do grande Kung Lao, que foi o seguinte: Quan Chi teria informação de onde está o Templo dos Elementos, mas em troca, no futuro ele iria ressuscitar a rainha Sindel, e isso acabou saindo pela culatra em Shao Kahn na linha do tempo anterior. E na linha do tempo original também não deu tão bom para Shao Kahn assim, porque Liu Kang derrotou ele. Liu Kang foi morto em Deadly Alliance por causa da própria aliança entre Shang Tsung e Quan Chi, e também por causa que Quan Chi estava lá para ajudar. Raiden só foi derrotado porque Quan Chi estava junto a Shang Tsung. Quan Chi foi o responsável por criar Scorpion e Noob Saibot. Então, se ele está junto ou aparecendo, é caos certo. E o maior motivo que eu quero que ele volte é justamente para ver qual vai ser a relação dele com Shinnok, ou se Shinnok não existir, quem vai ser o governante do submundo, porque inicialmente na linha do tempo original, Lucifer foi descrito em Mortal Kombat Mythologies e Deception como sendo o governante do submundo, e Lucifer era o torturador de Shinnok, que nesse ponto havia sido banido para as profundezas devido à sua traição. E foi somente graças à ajuda de Quan Chi que Shinnok conseguiu vencê-lo e se tornar o novo governante. Então, se a NetherRealm está realmente indo na história a fundo, eles têm a grande oportunidade de mostrar a aparência oficial de Lucifer. E sinceramente eu duvido muito que isso vá acontecer, mas seria muito interessante. E Quan Chi deve sim retornar como um personagem jogável e não um cameo, na minha opinião. Mas pelo menos tenho esperança de que ele vai aparecer. Vamos esperar que esse seja o caso. Reiko é um personagem que deu um show nas HQs de Mortal Kombat 10, mas a sua existência é mais ligada a Shao Kahn. Inclusive, é confirmado que Reiko, na linha do tempo original, ia na Sala do Trono e fingia ser Shao Kahn. Sem contar que ele era o general mais brutal e implacável de Kahn. Acredito que Reiko possa até retornar como um personagem jogável, e ao invés de estar servindo a Shao Kahn, ele serve Onaga, porque vimos que Goro utiliza uma armadura com símbolo de dragão, e esse símbolo pode ser tanto o símbolo Shokan dessa linha do tempo, assim como pode ser o símbolo de Onaga. E como sabemos, os Shokans são meio dragões, e se houver uma ligação entre os Shokans e Onaga, com certeza seria um diferencial. Shinnok está praticamente confirmado. Se voltarmos para o tweet de Uncanny Carlos, ele colocou Shinnok nas suas previsões, e Ed Boon ainda comenta que é assustador quantos cameos ele acertou. E é claro, Shinnok está ali, e sabemos que Shinnok está em Mortal Kombat 4. Então acredito que possamos dizer que Shinnok está praticamente confirmado como um lutador cameo. Outro lutador que está praticamente confirmado, e eu digo praticamente é porque existem muitas evidências, é o Oni Dramin. Em 2022, o usuário The Wallowitz perguntou a Ed se Dramin iria retornar, e Ed respondeu que não como um lutador principal. E agora que sabemos do sistema de cameo e o fato de Uncanny Carlos ter inserido na sua previsão o Oni,
nos mostra que o cara acertou no alvo. Moloch ainda ficamos naquela incerteza, mas Dramin está praticamente confirmado, de acordo com as palavras de Ed e as evidências, é claro. Outro personagem que vemos em Mortal Kombat 4 e na tela de seleção é Fujin, e entre todos nessa lista, Fujin eu acredito que seja o que mais merece retornar como um personagem jogável, porque vamos ser sinceros, ele e Nightwolf foram os MVPs de Aftermath, e se não fosse por Fujin, o plano de Liu Kang tinha ido por água abaixo. É o mínimo que Liu Kang deveria fazer por alguém que o ajudou tanto, e foi primordial em realmente conseguir moldar esse novo mundo. Tanya não teve muita relevância em ambas as linhas do tempo, e foi até sobrepujada por Baraka na linha do tempo original, o que não é nada bom. Mas apesar disso, ela tem um potencial muito grande devido ao novo reino de Edenia, e posso ver por que Ed escolheu a linha de Mortal Kombat 4. Mas só lembrando que Ed diz que alguns vão retornar. Então, além de Reptile, Dramin e Shinnok, que nesse ponto podemos dizer que tem fortes evidências que vão aparecer como cameo, os outros são uma incógnita. Kai, eu comentei bastante no meu vídeo ranqueando quase todos os personagens de MK. E ele tem um potencial muito grande na história, e preferiria que ele fosse um personagem jogável e não um cameo, mas é melhor do que nada. Agora retornando à imagem de Uncanny Carlos, Ed Boon disse que é assustador quantos ele acertou, o que nos diz que de fato foram muitos acertos. E Motaro, que aparece aqui, já tinha sido mencionado em entrevistas, e acredito que ele de fato vá retornar como um cameo. E sinceramente o personagem merece, porque a raça dos centauros em geral é muito interessante, e ter um cameo de Motaro é o mínimo para homenageá-lo. Dramin e Shinnok sabemos que tem fortes evidências que vão aparecer como cameo. Mavado é um personagem mega obscuro da Era 3D, e como Ed Boon disse que a Era 3D vai ter muita representação nesse jogo, Mavado seria muito legal de inserir. Mavado faz parte do Dragão Vermelho. Suhal também, e ele aparece nessa lista, mas Suhal sinceramente tanto faz. E para realmente transformá-lo em algo interessante, eles teriam que trabalhar bastante. Então acredito que talvez ele só apareça como cameo mesmo. E apesar de Ed Boon dizer que, em geral, as cameos não precisam ser canônicas, Mavado é um personagem que poderia facilmente entrar na história, especialmente por causa de Kenshi, porque pelo que vimos, Kenshi parece estar curioso sobre o Dragão Negro, e parece ser meio que da Yakuza quando o vimos pela primeira vez. Pelo menos, o seu traje faz parecer isso. Então, definitivamente o Dragão Vermelho poderia entrar no meio disso, porque o Dragão Vermelho e o Dragão Negro indiretamente controlam todo o submundo do crime no globo. Então acredito que seja uma ótima oportunidade. Mas ele aparecendo como cameo também é legal. Shao Kahn como cameo é o que mais faz sentido. Quem odeia Shao Kahn mais do que Liu Kang nesse ponto? Especialmente porque é confirmado que Liu Kang viu ambas as linhas do tempo e ele sabe o que acontece no Armagedon. Então, Liu Kang nesse ponto sabe de praticamente tudo que aconteceu e está tentando alterar esses eventos para fazer o mundo melhor. E Shao Kahn meio que seria a primeira pessoa que Liu Kang iria mexer. E outro ponto é que, como vimos, a Exoterra está linda e florida, e até a Floresta Viva, que antes era caótica, está bonita agora. Então o evento que aconteceu nas duas linhas do tempo, onde Shao Kahn sugou a vida da vegetação de todo o planeta, o que nos mostra que pode haver outra pessoa que reina na Exoterra. Os Combat Kids foram ditos por Ed em pessoa que não vão retornar à lista principal, porque é claro, eles nem nasceram ainda, mas nada impede eles a retornar como cameos. E Cassie Cage como um cameo é uma possibilidade muito grande, porque querendo ou não, ela é um personagem muito popular. E também houveram alguns vazamentos que não foram da NetherRealm e nem por Ed Boon,
que disseram que talvez Takeda possa retornar. Então, é uma possibilidade bem grande que alguns Combat Kids possam vir como cameos. Mocap tinha sido mencionado por Ed Boon, e por ele ser uma homenagem a Carlos Pesina, é bem provável que eles coloquem Mocap de fato, e ver um Fatality de Mocap nos dias de hoje seria absurdo. Bo' Rai Cho era um aliado e um ser muito querido por Liu Kang, afinal, foi seu mestre em ambas as linhas do tempo. E devido ao fato de Liu Kang ter visto literalmente tudo o que aconteceu nelas, acho justo Bo' Rai Cho aparecer apenas como cameo por hora e deixá-lo guardado para outro jogo, quem sabe? Imaginem que interessante seria se Bo' Rai Cho treinasse Raiden. O cara iria se tornar um verdadeiro monstro. Noob Saibot como cameo até que faz sentido, porque eu acredito que eles não vão revelar assim de cara nesse jogo Noob Saibot. E se fizerem isso, vai ser um desperdício. Eles têm muito tempo para desenvolver quem quer que vá se tornar Noob Saibot. E se Quan Chi não estiver nesse jogo, então não faz sentido algum ter Noob Saibot, porque foi ele que transformou Bi-Han nas duas linhas anteriores nesse demônio. Mas o que vocês acham? Chameleon foi aludida ou aludido a aparecer em uma entrevista com Brian Tong, onde o mesmo diz que um personagem que vai sair tem uma das cores do arco-íris, e isso pode ser interpretado tanto quanto Chameleon, mas também pode mostrar alguns dos ninjas que também têm cores do arco-íris, como por exemplo Reptile, que tem fortes evidências de que vai aparecer. Um fato engraçado é que eu tinha zoado em um dos meus vídeos que Tremor poderia aparecer, e Carlos deve ter pensado a mesma coisa e colocou Tremor nas suas previsões. E se você não viu meus vídeos passados de Mortal Kombat 1, eu recomendo, porque há diversas entrevistas diretas com Ed Boon. Ed Boon disse que os personagens também que não eram jogáveis nos jogos anteriores, mas apareceram na história, agora vão aparecer em Mortal Kombat 1 como cameos. Sem contar que ele disse que existem cameos exclusivos ao modo história. Pode ser que alguns cameos apareçam e até não sejam jogáveis. De fato, uma seleção de personagens muito boa, e eu espero que eles não desperdicem cameos bons exclusivamente na história. E por fim, ele também colocou um personagem que parece um Shadow Priest, que eu acho extremamente improvável, e como Ed disse, ele acertou muitos, mas não todos. E também não podemos esquecer de D'Vorah como um cameo. Ela é um dos personagens mais odiados da franquia, mas tem golpes e um estilo de luta muito peculiar, então seria maneiro se fosse verdade, mas ela teremos que esperar para ver de fato. E basicamente é isso, diversos personagens aludidos e outros praticamente confirmados de acordo com as evidências. O que vocês acham sobre os personagens em questão? Quem vocês gostariam que aparecesse em Mortal Kombat 1? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. Mas por hora, eu acredito que a estratégia de marketing da NetherRealm está sendo muito absurda. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.